Já parou para pensar porque o preço da gasolina pode disparar e mesmo assim a gente continua abastecendo, mas se um refrigerante sobe alguns centavos, muita gente já troca de marca na hora? A resposta para isso está num dos conceitos mais importantes da economia, a elasticidade. Então vamos mergulhar fundo nisso para entender como a gente consegue medir essa sensibilidade do mercado. Olha, para simplificar, pense na elasticidade como um elástico de verdade. Alguns esticam um monte com qualquer puxãozinho, são bem sensíveis. Outros são mais duros, mal se mexem. Na economia, a ideia é a mesma. A elasticidade mede o quanto a quantidade que a gente compra ou vende se estica, ou seja, reage, quando alguma coisa muda. Geralmente o preço. É a forma que os economistas encontraram para colocar um número nessa reação das pessoas. O nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente começa entendendo o básico do que é elasticidade. Depois, vamos focar na mais famosa de todas, a elasticidade da demanda, e ver outros tipos também. Aí a gente muda de lado para ver a perspectiva de quem vende, com a elasticidade da oferta. E para fechar, vamos botar a mão na massa, aprender a calcular e até resolver uma questão de concurso para ver como funciona na prática. Vamos começar então com a estrela do show, a elasticidade preço da demanda. Essa é a mais conhecida, a que mais cai em prova, porque ela responde a uma pergunta que vale ouro para qualquer negócio. Se eu aumentar meu preço, quanto que as vendas vão cair? Ou se eu baixar, quanto elas vão aumentar? É sobre isso. E essa tabela aqui é fundamental, porque ela mostra a ligação direta entre a elasticidade e o faturamento de uma empresa. Repara só, se a demanda é inelástica, como a de um remédio de uso contínuo, a empresa pode aumentar o preço que a receita total aumenta. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar comprando. A queda na quantidade é bem pequena. Agora, se a demanda é elástica, como a de um artigo de luxo, aumentar o preço é um tiro no pé. A receita diminui, porque o pessoal simplesmente para de comprar. E tem o caso da demanda unitária, que é raro, onde a receita fica igualzinha, uma coisa compensa a outra. Tá, mas o que faz um produto ser elástico ou inelástico? São vários fatores. O principal é se existem substitutos. Se o preço da Coca-Cola sobe, é muito fácil ir ali e pegar uma Pepsi. Por isso, a demanda é elástica. Já produtos essenciais, tipo água, remédios, são bem inelásticos. O peso no orçamento também é crucial. Um aumento de 50% no preço do sal, ninguém nem percebe na conta do mercado. Mas 50% no seguro do carro, aí a coisa complica. E por fim, o tempo. Com o tempo, a gente sempre acha alternativas, então tudo tende a ficar mais elástico no longo prazo. Mas a nossa decisão de comprar algo não depende só do preço daquele produto. A nossa renda, o nosso salário e o preço de outros produtos também pesam muito. É isso que a gente vai ver agora com outras duas elasticidades super importantes. A diferença aqui é bem clara. A elasticidade renda responde à pergunta: se eu começar a ganhar mais, quanto a mais de sorvete eu vou comprar? Já a elasticidade preço cruzada responde a outra pergunta: se o preço do cinema disparar, o que acontece com a minha demanda por streaming em casa? São duas formas diferentes de entender o que se passa na cabeça de quem consome. E o mais interessante é como a gente usa o resultado desses cálculos para classificar os produtos. Se a elasticidade renda dá um número negativo, quer dizer que quanto mais rico a pessoa fica, menos ela compra daquilo. É o que chamamos de bem inferior. Se o resultado é positivo, é um bem normal. Já na preço cruzada, se o resultado é positivo, os bens são substitutos, um concorre com o outro. Se o resultado for negativo, eles são complementares, tipo carro e gasolina. Se o preço da gasolina sobe, a venda de carros que bebem muito tende a cair. Um afeta o outro diretamente. Bom, a gente já entendeu bastante sobre o lado de quem compra. Agora vamos virar a mesa e olhar a situação pela perspectiva de quem produz e vende. Vamos falar da elasticidade da oferta. A lógica aqui é bem parecida. A elasticidade da oferta mede a capacidade, a agilidade de um produtor em aumentar a sua produção quando o preço de venda sobe. E aqui tem um detalhe importante. Ao contrário da demanda, essa relação é quase sempre positiva. E faz todo sentido, né? Se o preço de algo que eu vendo aumenta, o meu incentivo para produzir e vender mais é muito maior. E o que define se um produtor consegue ou não responder rápido a uma alta de preços? Basicamente, duas coisas. Primeiro, a matéria-prima. Pensa num produtor de máscaras de ouro. Não importa o quanto o preço suba, ele depende do ouro, que é raro. A oferta é inelástica. O segundo fator, de novo, é o tempo. No curto prazo, uma fábrica tem um limite, mas com alguns anos dá para construir uma nova unidade, contratar mais gente e aí sim a oferta se torna bem mais elástica. Chega de teoria por um instante. Agora é aquela hora que a gente vai ver como transformar todos esses conceitos num número. Exatamente. Vamos aprender a calcular a elasticidade na prática.
Então, a grande pergunta é essa: como é que a gente faz essa conta? Como a gente sai de uma observação do tipo o preço mudou e a quantidade mudou para um número exato que nos diz o quão sensível foi essa reação? Parece complicado, mas juro que não é. É só dividir uma variação percentual pela outra. Vamos ao exemplo ali. Passo 1. A variação da quantidade. A quantidade caiu de 10 para 9, ou seja, variou menos 1, certo? Dividindo pela quantidade inicial, que era 10, a gente tem uma queda de 10%, ou menos 0,1. Guarda esse número. Passo 2. Variação do preço. O preço subiu de 6 para 10, variou 4. Dividindo pelo preço inicial, que era 6, dá um aumento de mais ou menos 67%, ou 0,67. Agora o passo 3. É só dividir o primeiro resultado pelo segundo, menos 0,1 dividido por 0,67. E o resultado dessa conta dá aproximadamente menos 0,15. Pode parecer só um número aleatório, mas ele conta uma história bem clara. O sinal de menos, o negativo, a gente já esperava, né? Na demanda é quase sempre assim. O preço sobe, a quantidade que o pessoal compra cai. Mas a grande estacada está no valor, ignorando o sinal, 0,15. Como esse número está entre 0 e 1, a gente classifica essa demanda como inelástica. E o que isso significa? Significa que mesmo com um aumento de preço brutal, de quase 70%, a quantidade que as pessoas compraram caiu bem pouquinho, só 10%. Ou seja, os consumidores foram pouco sensíveis a essa mudança de preço. Agora que a gente entendeu a teoria e viu como calcular, vamos para o teste final. Ver como esse conhecimento é cobrado de verdade numa questão real de concurso público. A questão é essa, bem direta. Ela afirma que, para bens substitutos, a elasticidade preço cruzada é negativa. Com tudo que a gente viu, será que está certo ou está errado? Pensa um pouquinho aí. Vamos quebrar o raciocínio. Pensa no nosso exemplo clássico de substitutos. Pepsi e Coca-Cola. Se o preço da Pepsi aumenta, isso é uma avaliação positiva, certo? O que acontece com a demanda por Coca-Cola? Ela também aumenta, o pessoal migra, é outra variação positiva. E na matemática, um número positivo dividido por outro positivo dá o quê? Um resultado positivo, sempre. Portanto, a elasticidade preço cruzada para bens substitutos é positiva. A afirmação da prova está totalmente incorreta. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para você pensar. Agora que o conceito de elasticidade está mais claro, olhe ao seu redor, para os produtos do seu dia a dia. A sua assinatura de streaming, o pãozinho na padaria, a passagem de ônibus. Quais deles têm uma demanda elástica para você? E quais são inelásticos, que você compraria não importa o preço? Pensar nisso é a melhor maneira de fazer esse conceito poderoso da economia grudar de vez na cabeça.